Paz, meus amados, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente. Espero que todos vocês estejam bem. A palavra de hoje, ela vai ser no livro de 2 Pedro, capítulo 2, certo? Gente, a Bíblia que eu usarei hoje, ela é a Bíblia de estudo de avivamento e renovação espiritual, certo? Da Sociedade Bíblica do Brasil. Ela, deixa eu correr aqui, procurar a tradução dela. Ela é uma Almeida revista e atualizada, certo? Ok? Então, 2 Pedro, capítulo 2, gente. A palavra de hoje, né? Eu tô com um certo temor de pregar ela, porque é uma palavra pesada. Ela foi pesada para mim ler, foi pesada para mim estudar, e orando a Deus aí e tal, eu decidi estar compartilhando dela com vocês, certo? Prestem bastante atenção, que é uma palavra de advertência, uma palavra muito importante. Ela é pesada, né, como eu já disse, porém é necessária também, porque a gente aprende, né, no livro de João, no capítulo 4, se não me falha a memória, que Deus é amor, certo? Só que a gente não pode se esquecer que Ele também é justiça, certo? Sem mais demoras, vamos para o texto. 2 Pedro, capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, tá dando uma advertência que, assim como surgiram falsos profetas antigamente, que um profeta é o quê? Quem lança uma profecia, quem diz, em determinado tempo vai acontecer tal coisa, ou lança, eu tô vendo que daqui 3 anos o Senhor tem algo para sua vida, você vai arrumar uma casa, você vai arrumar uma namorada, um esposo, certo? Pessoas que lançam, o Senhor está me falando isso, certo? Isso é uma profecia, profetas. E João está falando, Pedro, né? Desculpa. Pedro está falando que muitos falsos profetas se levantaram. A Bíblia ensina que uma profecia, para ela ser considerada verdadeira, ela pode ser considerada verdadeira quando ela se concretiza, quando ela se realiza, certo? Enfim, seguimos. Assim, também haverá entre vós falsos mestres. O que é um mestre? Uma pessoa que ensina, certo? Aqueles que ouvem as minhas pregações, os meus vídeos, vocês se fazem, né, meus alunos, meus discípulos, digamos assim. Então, também, assim como vocês se fazem meus discípulos, vocês fazem de mim seu mestre, porque vocês estão me ouvindo. E a isso eu me refiro àqueles que de fato veem os meus vídeos do começo ao fim, que refletem, né, sobre aquilo que eu estou passando, sobre aquilo que eu estou conversando, sobre a palavra que eu estou pregando. Aqueles que me ouvem, né, como eu disse, vocês fazem de mim também seu mestre, porque se vocês estão me ouvindo, eu estou ensinando. Então essa palavra tanto é para vocês, alunos, quanto para mim, hoje na posição de mestre, né?
Não sou nenhum teólogo, mas na posição de mestre, segundo eu estou ensinando, essa palavra é para mim e é para vocês também, para vocês e para mim. Então, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, ou seja, introduzirão disfarçadamente, heresias destruidoras. O que é uma heresia? Heresia é algo que é falso, é algo que vai contra aquilo que o Evangelho ensina, aquilo que ele ensina como certo. Uma heresia é eu falar mal de alguma religião, da minha religião, é eu falar mal sobre algo que está escrito aqui, é algo que está escrito que é verdade, que eu tenho como verdade e eu falo, é mentira, certo? Basicamente é isso. Heresia é falar mal do Evangelho, falar mal das coisas espirituais, falar mal de Deus. Então, os falsos mestres, haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, eles vão disfarçar tanto o evangelho, vão pregar tanta mentira dentro de um evangelho falso, que eles vão corromper, eles vão, como a palavra está falando, renegar o soberano Senhor. Eles vão pregar tanta mentira que eles vão renegar até o Senhor de quem eles estão pregando. Vamos, verso 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. O que é uma prática libertina? Uma prática libertina por exemplo, o Evangelho fala que a gente tem que ser reto, tem que ser justo nos mínimos detalhes. Eu acho, eu posso ser justo nisso, mas isso não preciso me ater tanto, eu não preciso ser tão justo como está escrito. Certo? Então, quando eu ensino isso, que eu não preciso levar ao pé da letra, eu estou ensinando o evangelho libertino. Eu estou ensinando a pessoa a viver em libertinagem. Uma coisa suave, tá tranquilo, tá favorável. Isso aqui não precisa ser desse jeito, pode seguir do jeito que eu estou falando, que é mais suave e vai dar certo. Errado. Libertinagem. E por causa dele será infamado o caminho da verdade, ou seja, quando um falso mestre, um falso profeta, ele prega uma mentira, e quando as pessoas descobrem, o evangelho acaba sendo infamado, ou seja, cria uma má fama, se cria uma má fama do evangelho, ou seja, como quando eu, Fábio, eu dou um mau testemunho, quando eu cristão, dou um mau testemunho, e eu digo, as pessoas sabem que eu sou crente, as pessoas sabem que eu sou de Deus, né? Eu me julgo de Deus e eu declaro isso, para as pessoas que eu sou de Deus. Quando elas me veem fazendo uma coisa errada, falando uma heresia, não precisa seguir assim, ou não precisa fazer isso, assado, pode ir do jeito que dá tudo certo, Deus é bom, certo? Eu tô infamando o caminho da verdade, ou seja, as pessoas sabem o que é certo e elas sabem que o que eu estou ensinando é errado, então eu estou dando um mau testemunho, eu estou infamando, eu estou falando mal, eu estou fazendo mal para o evangelho, eu estou pervertendo ele, corrompendo o evangelho, então as pessoas vão falar assim como eu já falei um dia, ser crente desse jeito aí, ser um cristão desse jeito aí, não, eu estou bem do jeito que eu estou. Assim eu não quero ser, certo? Então vão começar a falar mal da verdade. E as demais pessoas, elas automaticamente, elas acabam ficando mais receosas de conhecer o evangelho. Por quê? Porque o Fábio estava dando um mau testemunho. Porque o Fábio infamou a verdade. Ou seja, aquilo que era para ser justo, que era para ser correto,
eu destruí com o meu mau exemplo. Seguimos. A palavra fala que por causa de mim o caminho da verdade será infamado. Verso 3. Também, movidos por avareza, que a gente já viu que é obsessão por riqueza, por poder, certo? Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ou seja, também movidos por avareza, movidos por uma obstinação, por um desejo, por poder, farão comércio de vós com palavras fictícias, palavras que não são verdades, palavras mentirosas. Para eles, as pessoas que fazem isso, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, ou seja, aquilo que há muito está escrito, o juízo para essas pessoas, os falsos mestres, os falsos profetas, aqueles que ensinam mentiras, que falam mentiras, há muito tempo já está escrito que o juízo deles não tarda e que a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou, detalhe do verso 3, antes que eu passe, essa palavra eu disse no começo que eu estou pregando ela com temor, justamente por causa disso. Porque se eu ensinar algo de errado para vocês, eu vou ter a minha parcela nisso. Eu vou ser responsabilizado por isso. E todo mundo sabe, aqueles que me conhecem sabem que eu não brinco com o evangelho. Eu não brinco de ser crente. Eu não brinco com a minha fé. Eu sei a responsabilidade que é estar aqui na frente dessa câmera. Eu sei a responsabilidade que é eu ter que assumir aquilo que eu estou dizendo diante de Deus. Não são vocês. Vocês têm a parcela de vocês, mas eu tenho a minha parcela com Deus. Eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho que prestar contas diante de Deus de todas as minhas palavras, de tudo aquilo que eu estou falando através desse vídeo, de tudo aquilo que você está entendendo através desse vídeo. Eu vou prestar contas. Então, eu não estou brincando com essa palavra, eu não estou brincando com o evangelho. Pelo contrário, eu orei antes e assim como eu falei, e vou repetir mais uma vez, pela terceira vez, é uma palavra pesada, mas ela se faz necessário para mim, assim como se faz necessário para você. Porque a gente costuma, eu tô na igreja há alguns anos já, e eu não costumo escutar palavras pesadas. Mas por quê? Por que eu não costumo escutar esse tipo de palavras se faz parte do evangelho? Porque infelizmente, muitas pessoas se preocupam em falar um evangelho fácil, um evangelho que é só amor, um evangelho que só tem coisas boas, que Deus é bonzinho e tudo mais, certo? Mas não é só dessa maneira que Deus se apresenta na sua palavra. Ele também se apresenta como um Deus justo, como um Deus que vai punir a maldade do homem. Então, eu sei que eu posso sofrer algumas acusações por conta dessa pregação, né? Eu sei que eu posso ser questionado, como eu já fui outras vezes, né? E eu tô disposto a enfrentar, seja o que for, para falar a verdade. Eu creio nessa verdade. Eu tô aqui diante dessa câmera, eu tô aqui diante de vocês porque eu acredito nessa verdade. Eu acredito, por isso eu vou levar ela para frente. E eu não vou falar só de um evangelho fácil, um evangelho fútil. Eu não vou falar só de um Deus que é bom, eu também vou falar de um Deus que é justo. Porque eu entender a justiça de Deus vai me gerar temor também. O que vai me motivar a continuar sendo obediente. E se eu não sou obediente, vai me motivar a começar a ser, sabendo que a punição virá. Então, seguimos. Ora, olha só,
verso 4. Acompanha comigo, irmão. Pega a sua Bíblia aí, procura ela, pausei o vídeo aí, você vai ter a oportunidade. Pausei o vídeo, vai lá, procura onde está a sua Bíblia, está escondida, está guardada lá. Enfim, irmão, pegue, acompanha. Não acredita em mim só porque eu estou falando aqui no vídeo. Vai lá e pega a sua palavra. Não seja enganado por ninguém. Eu não estou aqui enganando, mas é para isso que Deus deu o evangelho para mim, deu para você através da palavra aqui, para que ninguém nos enganasse. Então não confie em mim só porque eu estou falando o vídeo. Vai lá e confirma. Assim como quando eu ouço uma palavra de alguém, de algum líder religioso, eu confirmo. Se eu não conheço a palavra, eu confirmo. E mesmo que eu conheça, eu confirmo mesmo assim, para ver se é o que Deus está falando, porque é nisso que nós temos que acreditar, na palavra do nosso Deus, não é na palavra do homem. Apesar de terem pessoas santas, de homens de Deus, a palavra fala que o evangelho ele foi pregado, ele foi anunciado, a gente conhece esse evangelho dessa maneira por causa de homens inspirados por Deus a escreverem essa palavra. Mas o evangelho também ensina que a gente deve conhecer, que a gente deve ser um bom manejador da palavra e se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. O que essa palavra está falando? Que apesar de serem homens, dessa palavra aqui, ela foi inspirada por Deus, por homens de Deus. Mas a palavra que a gente ouve de um líder religioso pode conter erros. Ele pode ensinar coisas erradas. Motivo de Pedro falar, existem vários falsos profetas e falsos mestres. Então, Deus deu essa palavra para que a gente não fosse enganado. Ninguém terá desculpa de falar, eu não conhecia. Se você não conhece e você foi enganado, foi porque você não estudou. Porque eu não estudei. Oséias capítulo 4, versículo 6 fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, eu estou falando, eu, Fábio, eu que estou aqui na posição de mestre ensinando, estou te falando, procura a sua Bíblia e confirma comigo aquilo que eu estou te dizendo. Não acredita em mim, acredita na palavra. Beleza? Vamos seguir. Ora, a gente estava falando, né? Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, entregou-o a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. O que essa palavra está falando? Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes lançou no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para os juízos. Deus fala que não poupou o mundo antigo, ou seja, os nossos antepassados na época do dilúvio. Você acha que ele vai poupar eu e você? Nos tempos de agora, nos tempos que, cara, a libertinagem está escancarada, que o pecado está escancarado, que a gente vê mesmo pecado até mesmo dentro das igrejas, cara. Você acha mesmo que Deus vai poupar eu e você? Olha só, essa palavra, ela já faz cair por terra também o quê? Uma doutrina, a doutrina do purgatório, que o catolicismo ensina, o catolicismo. A doutrina do catolicismo, que ensina o purgatório, ensina o quê? Que todas as pessoas, independente de elas viverem corretamente aqui na Terra ou não, de elas serem boas ou más, após a sua morte, elas
vão para o purgatório, que é um local, digamos assim, entre a terra e o céu, fica um meio termo ali, que a gente vai passar um período ali pagando os nossos pecados e quando a gente terminar de pagar, a gente vai subir para o céu. Todo mundo vai subir para o céu. Independente de ser boa, de a pessoa ter vivido uma vida boa ou má aqui na terra, todo mundo vai para o céu, certo? Então, somente essa palavra de Pedro já faz cair por terra, já faz cair por terra essa doutrina. Porque está falando aqui, especificamente no verso 4, ora, se Deus não poupou nem os anjos, cara, ele não poupou os nossos antepassados, ele não poupou nem os anjos, cara, que ele mesmo criou, os anjos são perfeitos, cara, com um raciocínio perfeito, 100% do seu raciocínio eles tinham, e eles decidiram pecar, Deus não poupou nem os anjos que ele criou, não poupou os nossos antepassados. Repito mais uma vez, você acha que ele vai me perdoar se eu continuar errando, se eu continuar errando? Ou se eu vier a errar, você acha que ele vai perdoar você? Que, cara, vamos tudo por purgatório e tá suave, tá tranquilo e favorável. Não, cara. Não, igreja. Arrependei-vos, cara. Arrependei-vos. E não poupou? Pesado, cara. Pesado. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, a família de Noé, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé, na sua época, foi a única pessoa encontrada na terra com fé. Todo o resto da população mundial, ninguém acreditava em Deus. O Evangelho fala isso, ninguém acreditava. A única pessoa que acreditava em Deus era Noé. E a sua família foi salva ainda porque Noé deu uma insistida ali com Deus. Por favor, Deus, não condena eles. Deixa eles virem comigo para a arca. E aí foram salvos 7 pessoas. Tá? Mas a história verdadeira ali, se você pegar o contexto dela, ler ela todos os capítulos e tal, você vai ver que a família ali, os parentes de Noé, montaram no ombro de Noé e foram, porque senão eles tinham ficado também. Deus fala que não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, porque ele era pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Meu, quem é que nunca ouviu falar de Sodoma e Gomorra, que eram as cidades mais pervertidas que você possa imaginar? Naquela época, hoje não dá para considerar, porque hoje Sodoma e Gomorra tá em toda quebrada aí, cara. Mas naquela época Sodoma e Gomorra era treta, cara. Tudo que você imaginar de maldade, de perversão tinha nessa cidade. Deus não poupou as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Ou seja, a palavra está falando que Deus puniu Sodoma e Gomorra para que todos aqueles que viessem após ela tivessem aquela cidade como exemplo, sabendo que a punição virá, que o julgamento virá, que o juízo virá para todos nós, para todos aqueles que são ímpios. A palavra está falando, ó, reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Livrou Noé, livrou porque ele era um pregador da justiça, mas todos os demais, toda a população mundial morreu na época de Noé. Só ficou Noé e a sua família. Depois, ele castigou Sodoma e Gomorra e só perdoou Ló, que morava naquela cidade. Por quê? Porque Ló se sentia afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Insubordinados por quê? Porque não obedeciam a palavra, porque não andavam em retidão. Eles faziam o que queriam. Deus só poupou Ló daquela cidade porque ele era justo. Verso 8, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles.
Verso 9: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Então, aqueles que vivem em retidão, aqueles que estão sendo justos, que estão seguindo os mandamentos, que estão seguindo as orientações do Senhor, o Senhor sabe poupar esses. Contudo, aqueles que não estão vivendo dessa maneira, o Senhor tem reservado o castigo para o dia do juízo. Tem reservado essas pessoas para o dia do juízo. Verso 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Está falando de liderança. Não está falando de política. Está falando de governo, qualquer liderança, qualquer posição, pessoa que esteja acima de nós, que tenha um cargo acima de nós, uma função acima de nós. Polícia, nossos pais, líderes religiosos, etc e tal, qualquer pessoa que a gente deve submissão, que a gente deve respeito, que a gente deve atenção. Especialmente aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Olha só como ele declara: atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Olha só que interessante. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, anjos são maiores do que nós em força e em poder. Deus não poupou eles. Não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. 12. Esses, todavia, como brutos e irracionais. Olha só que palavra pesada. Brutos e irracionais. Brutos e irracionais, naturalmente feitos para pressa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes. Na sua destruição também hão de ser destruídos. Esses, todavia, aqueles que são brutos e irracionais, aqueles que falam mal, que são arrogantes, que não obedecem aos seus líderes, aos seus superiores. A palavra tem eles como brutos, pessoas arrogantes, ignorantes, irracionais, que não pensam. A gente tem os animais como os irracionais, cara. Só entre aspas aí. Nós, humanos, os seres humanos, têm os animais como irracionais. O Evangelho está falando que as pessoas que são assim, as pessoas que infamam o Evangelho, as pessoas que menosprezam a verdade, que corrompem essa verdade, são tidas como brutos e irracionais, naturalmente feitos para pressa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, que não entendem, falam mal daquilo que não entendem. Na sua destruição também hão de ser destruídos. Ou seja, eles falam mal para destruir aquilo que eles estão falando, mas na sua própria destruição serão destruídos. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Recebendo injustiça como salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Quais nódoas e deformidades eles se regalam às suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engondando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Olha só. Filhos malditos. Que palavra.
Verso 15. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, se corromperam, mudaram o trajeto. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Balaão, para quem não conhece a história dele, é uma história um pouco comprida, é uma história um pouco comprida para mim estar explicando aqui, mas Balaão foi uma pessoa muito má, foi um homem muito mau, e ele era um profeta. Seguimos. Esses tais são como fonte sem água, ou seja, como um poço sem água, inútil, como névoas impelidas por temporal. Para eles, esta é das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engondam com paixões carnais por suas libertinagens, quando eles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Ou seja, quando uma coisa nos domina, quando um pecado nos domina, nós nos tornamos escravo desse pecado. Ou seja, como assim, Fábio? Quando eu digo, eu não consigo ficar sem beber, eu tenho que beber, cara, eu não consigo ficar sem. Eu vejo uma cerveja, eu não consigo, eu tenho que tomar. Quando eu não consigo não usar drogas, quando eu não consigo dizer não para uma coisa má, quando eu não consigo respeitar, quando eu não consigo escutar uma ofensa e retrucar, me vingar, quando eu digo assim, não, cara, eu não consigo, cara, eu queria não fazer, mas eu não consigo, eu tenho que ir lá e fazer. Isso mostra o quê? Que aquilo que eu tenho que fazer está me dominando. Então eu me torno escravo daquilo, daquela pessoa ou daquela situação, eu me torno um escravo daquilo, aquilo me escraviza. Porque quem tem liberdade fala o quê? Não, eu posso fazer. É como num vídeo que eu postei outro dia no meu status. Ser cristão não é dizer não, não, não. Eu não sou escravo, eu não sou preso. Pelo contrário, hoje eu sou livre, hoje eu tenho liberdade, porque antes, no meu passado, eu via uma coisa eu tinha que fazer, certo? Hoje não, hoje eu vejo uma coisa errada, eu vejo uma coisa que não é saudável para minha vida e eu tenho a escolha de dizer, não, eu não quero, ou sim, eu quero aquilo, eu escolho, mas antes não, antes eu era obrigada a ter aquilo, antes eu era obrigada a fazer, independente do pecado que for, independente do que seja, a falha da pessoa, ou objeto, ou enfim, qualquer coisa, certo? Então, eu não sou preso hoje. Não é porque eu vivo em retidão que eu sou preso, pelo contrário, hoje eu sou livre, porque hoje eu tenho direito de escolha, eu tenho liberdade para escolher. A Bíblia fala que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém fazer. Então, eu não deixo de fazer uma coisa porque eu não posso, porque eu não consigo. Eu deixo de fazer algumas coisas porque eu não quero, porque eu entendi que não é saudável para mim, nem para minha espiritualidade. Porque o meu alvo é o céu. Então, Deus não... Quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus na minha vida e Ele me aceitou, Ele não botou algemas nos meus braços para que eu não pudesse me movimentar. Eu não sou uma marionete. Eu tenho o direito de escolha. Ele me ensinou qual é o caminho, assim como eu estou fazendo através desse vídeo. Eu estou ensinando qual é o caminho para aqueles que não sabem. Mas a escolha é sua. A escolha é sua, assim como também a escolha é minha. Todos os dias de obedecer essa palavra ou não, de obedecer à vontade de Deus ou não.
só queria focar nisso, que quando eu não consigo dizer não para uma coisa, aquilo me domina. Então eu estou sendo escravo daquilo, ou daquela pessoa. Ó, 19. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Estava falando dos falsos profetas, dos falsos mestres, das pessoas que difamam o evangelho, certo? Então, eu falo de uma liberdade para vocês quando eu mesmo sou escravo. Eu falo, não faz isso, tu não precisa seguir essa palavra, tu dá o pé da letra, porque tu é escravo, cara, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, tá? Eu tô tentando te ensinar uma prática de libertinagem, quando eu mesmo sou escravo, porque eu não consigo dizer não. Porque se eu estou cedendo sempre àquele pecado, então, como essa palavra falou, eu me tornei escravo dele. Certo? Então, eu quero te oferecer liberdade para te fazer o que tu quiser quando eu mesmo sou escravo. É o que esse versículo está falando. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, está falando para aqueles que se converteram, certo? Para aqueles que estão em Cristo. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Ou seja, se eu, Fábio, voltar atrás, voltar às práticas do velho homem, do velho Fábio, o meu estado, o meu último estado, quando eu começar a praticar essas coisas de novo, será pior do que o primeiro. Segue agora. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Agora é soco no estômago, cara. Agora é tapa na cara. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Olha só o que o evangelho está falando. Para aqueles que se desviam da verdade, o evangelho está falando que era melhor para mim que eu não tivesse conhecido o evangelho do que se eu conhecendo esse evangelho, conhecendo a verdade, conhecendo o projeto de Deus, o plano de Deus para minha vida, eu voltar atrás, eu voltar a praticar aquilo que é mal. Vai ser muito pior para mim. Cara, pesado. Você aí do outro lado, você, irmão. Cara, se tu saiu da presença, se tu deixou de buscar, volta, irmão. Volta. Por favor, volta. Volta que ainda dá tempo. Se o Senhor, cara, na sua infinita bondade, Ele tá te dando a liberdade, Ele tá te dando o privilégio de escutar essa palavra através da minha vida. Ele tá te dando uma nova chance. Ele tá te dando a oportunidade de se arrepender hoje, de se arrepender agora, nesse momento, cara. Se ajoelha aí, irmão. Se ajoelha no seu quarto, se ajoelha onde tu estiver, mano. Se ajoelha, pede perdão pelos teus pecados, cara, e se joga aos pés de Jesus, mano. Se joga aos pés de Jesus antes que chegue o juízo, velho. A palavra já falou, ele não tarda, cara. Ele não tarda, ele tá aí, ele tá estourando, mano. Não enrola, mano. Não deixa pra amanhã, velho. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. Olha só, cara, como o evangelho vai falar a respeito de uma pessoa que conheceu a verdade e saiu dessa verdade. O cão voltou ao seu próprio vômito. E a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O cão voltou ao seu próprio vômito. E
A porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal, ou seja, todo mundo sabe que o porco é um animal que se rola na sua própria fezes, na sua própria, né, onde ela defeca, digamos assim. Uma pessoa, olha a comparação que o evangelho está dando, que uma pessoa que entra no evangelho, que se apresenta a Cristo e sai da presença, é igual a um porco que se joga nas suas próprias fezes depois de ser lavado. Ele conhece Jesus, Jesus o lava, o redime, o torna uma nova pessoa. Quando ele sai da presença, ele se joga no lodo de novo, se joga nas suas fezes. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal, cara. Que nós não sejamos essas pessoas. Que nós não sejamos aqueles que entram na presença e retrocedem. Essa era a palavra de hoje, irmão. Meu coração tá aqui, tá apertado com essa palavra. Mas eu passei, né, um tempo me consagrando e tal, e como eu disse, eu tô pregando essa palavra com temor no meu coração, que você também tenha esse temor no seu coração, que você saiba que eu não tô aqui falando as minhas verdades, eu tô falando a verdade do evangelho, a verdade de Cristo, que nós possamos viver essa verdade. Amém, meu irmão? Vou fazer uma coisa diferente hoje, no meu quarto vídeo, né, que vai ser publicado. Eu vou orar com você. Eu vou orar. O Senhor me chama para orar. Então, eu te oriento. Aí onde você estiver, curve a sua cabeça, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Mentaliza a palavra da minha oração. E a palavra amém, ela significa que você concorda. A palavra amém significa que assim seja. Se você concordar com a minha oração, no final dela você diga o seu amém e coloque em prática aquilo que você tem aprendido do Senhor através da minha vida. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu me apresento diante do Senhor novamente e apresento, Senhor, essa vida, Pai, que está, Senhor, me assistindo, nos assistindo, essa vida que separou todos esses minutos para escutar mais da Tua palavra, Pai, para escutar mais do Senhor, para buscar conhecimento, Deus. Eu oro para que na vinda do Senhor, Pai, nós não sejamos como o cão, Pai. Nós não sejamos, Senhor, como esses porcos, Pai, que voltam ao lamaçal, Deus. Mas que nós sejamos pessoas renovadas, Pai. Que nós sejamos pessoas assim como Noé foi encontrado, Pai. Um homem justo que pregava a verdade, Pai. Que nós sejamos, Pai, assim como Ló foi encontrado na cidade de Sodoma e Gomorra, Pai. Ló se sentia, Senhor, machucado. Ele se sentia, Senhor, constrangido. Ele se sentia, Senhor, ofendido pelas iniquidades, pelos pecados daqueles que estavam ao seu redor, Deus. Deus, nos dá um coração puro, nos dá um coração novo, Senhor. Eu oro, Senhor. Eu oro e eu declaro, Senhor, sobre a vida daqueles que estão fracos, daqueles que se extraviaram do caminho da verdade, para que eles voltem, Pai. Que o Senhor dê novas forças, que o Senhor renove, Senhor, as suas forças, Pai. A Tua palavra fala que aqueles que confiam no Senhor são renovados, Pai, dia após dia. Senhor, o Senhor dá o exemplo da águia, Pai, que ela se renova também. Dessa forma eu oro pela vida dos meus irmãos, que o renovo aconteça, Pai. Que o Senhor, Pai, a Tua palavra ensina que o Teu Espírito é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Deus. Convence esse irmão que está ali agora me assistindo, Deus. Convence esse irmão que disponibilizou do seu tempo para ouvir do Senhor, Pai. Convence ele dos seus erros, Pai, se ele tem se encontrado em erro, Pai. Aceita, Pai, o pedido de perdão dele.
Traga arrependimento, traga temor, Senhor, da tua palavra, Senhor, ao coração dele, Pai. E que ele seja transformado, Pai, em uma nova criatura. Para que quando o Senhor nos chamar, para que quando for, Senhor, a nossa hora, Pai, nós nos encontramos numa posição de honra, Pai, esperando o nosso galardão, a nossa recompensa, Pai, por termos vivido uma vida reta e justa diante do Senhor e diante dos homens também, Deus. Que as pessoas possam ver através de nós, Pai, bons exemplos, Pai. Exemplos a serem seguidos de pessoas corretas, boas, pessoas que amam. Que as boas novas do Senhor, Pai, que as boas novas, meu irmão, do Senhor cheguem à sua casa, cheguem ao seu coração e aos seus. Essa é a palavra de hoje, irmão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe os seus projetos, o seu trabalho. E louvado seja o nome do Senhor por esse dia, por essa palavra e por essa oportunidade que Ele tem dado a mim e a você de consertarmos a nossa vida nesse dia, nesse momento. Que não percamos essa oportunidade e que o nome do Senhor seja glorificado, sempre, sempre. Deus abençoe.